Bom dia a todos. Que seja um domingo fantástico para todos nós, sempre ancorados na paz de Jesus, dos nossos mentores espirituais. O tema que eu vou falar hoje, como a Eurípides comentou, é um tema que todo mundo sabe que tem que fazer, todo mundo passa por isso, mas todo mundo ainda assim tem algum problema, porque às vezes a gente se encontra em situações que a gente não sabe, que a gente não sabe como fazer. Deixa eu colocar aqui, para todos. É difícil, né? Porque às vezes a gente se vê defrontado com situações onde vai exigir da gente o máximo que a gente pode. Mas antes da gente chegar nesse máximo, a gente já explodiu, a gente já fez o que não deveria, ou então não fez e aquilo ficou dentro. E aí a gente vai vivendo, tropeçando, vai fazendo as coisas acontecerem, vai fazendo as coisas do jeito que a gente sabe. O perdão já é tanto falado, tanto comentado, muitas vezes as pessoas falam assim, você tem que perdoar, você tem que perdoar. Claro, o perdão ele é necessário para que nós nos livremos, não do outro, mas de nós mesmos, das nossas mazelas, das nossas dificuldades. Perdão não existe uma definição. O que é perdão? Cada um vai ter uma definição. Eu até peguei uma no Wikipedia que fala assim, o que é o perdão? O processo intencional e voluntário pelo qual a vítima, ou geralmente o agressor, passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa. Deixa de lado as emoções negativas, como a vingança, com uma capacidade aumentada de desejar o bem ao agressor. Essa é uma definição. Se a gente for pegar, o que seria perdão se fosse definir para alguém? Seria alguma coisa assim, uma mudança de perspectiva, uma mudança da forma de agir, uma forma de pensar. E aí, às vezes, a gente confunde perdão com muitas coisas. Por exemplo, olha só, falhar, você vê alguém que falha, ele errou naquela coisa e você não fala nada, isso é perdão? Isso é uma tolerância. Então você tolerou. Diferente. Não considerar o ofensor como responsável pela ação. Coitado, ele não sabia. Isso ele fez porque ele quis. Isso é perdão? Não, isso é desculpa. Você está desculpando a pessoa. É algo superficial. Remover a noção da ofensa da consciência. Eu vou tentar. Não, deixa eu passar, já foi. Isso é perdão? Não, isso é esquecimento. Até porque as pessoas falam assim, perdoa, mas não esqueço, né? Tem muita gente que fala assim. Então, eu perdoei. Perdoou, não, está perdoado, mas esquecer, não esqueço, não, é difícil. Ação concedida por um representante de reconhecimento pela sociedade. O homem que chancela lá, né? O cara que está recluso para ele poder sair. Isso não é perdão, ele está perdoando, você está perdoado pelos 50 anos de coisa que você fez, não, isso é indulto, né? É muito conhecido. Ou então, uma restauração de um relacionamento. Eu vou te desculpar. Não. Isso é tudo isso que eu estou falando é superficial, isso é uma reconciliação. Quantas pessoas a gente vê que reconcilia e daqui a pouquinho separa? Né? Tem muitos casais que a gente vê briga, separa, por quê? Porque a pessoa não quer, ela é assim, ela é irredutível no pensamento dela. Ela é irredutível na forma de pensar. Teve acho que no domingo anterior, eu tive a oportunidade de fazer aquela brincadeira dos copos, né? Vou voltar um dia a fazer. O que acontece? Quando a gente tem contato com pessoas, a gente acaba, natural, a gente acaba se expondo. Em algum determinado momento, nós vamos ter que dar a nossa opinião. Nós vamos ter que nos posicionar. E dependendo do posicionamento em que a gente está, a gente pode, de repente, ser contrário à opinião de alguém. E essa contrariedade pode causar um embate. É natural. Porque muitas vezes você quer que a pessoa concorde com o seu pensamento, com a sua forma de ser, com a sua forma de agir.
E nem todo mundo tem a mesma cabeça que a gente. As pessoas pensam diferente. As pessoas agem diferente. Dessa forma, o que acontece? A gente vai entrando numa situação do tipo, poxa, eu estou vivendo um momento, isso quando você percebe isso, né? Porque às vezes o perdão, para ele ser bem dado, você tem que estar com consciência de que você vai dá-lo. Antes de chegar nisso, nós vamos nos colocar todos, porque em algum determinado momento da vida a gente passou por isso, e vendo por aquela situação, eu não consigo. Então a gente tem que primeiro sair desse padrão, para tentar entrar no outro padrão. É difícil? Claro que é. Mas assim, vamos nos posicionar, assim, fazer uma pequeno retrospecto, né? Hoje nós somos seres humanos, passamos por todos os reinos anteriores e chegamos cá onde estamos. Você percebe assim, vamos fazer, é lógico, você já viu algum mineral perdoando outro porque ele está no mesmo lugar dele ali? Não quero você do meu lado. Você não vê isso. Você vê alguma planta pedindo desculpa para outra porque ela nasceu do lado e está querendo pegar o sol, então ela está... Não, você não vê isso. O animal você vê pedindo desculpa? Não. O animal tem algumas características que a gente percebe, por exemplo, ciúmes. Quem tem gato, cachorro, principalmente cachorro, percebe isso. Mas ele não fala assim, desculpa porque eu comi a sua comida, era para ser minha vez e eu acabei comendo. Não. Porque eles não têm esse instinto que nós pegamos com o correr do tempo, que é chamado livre-arbítrio. Então, em relação a eles, nós temos essa característica, essa capacidade de poder escolher. E nessa capacidade de poder escolher, aí é que está o problema. Que nós crescemos, passamos por todo esse momento de evolução e chegamos aqui onde estamos. Como eu falei, é natural o embate, porque você vai querer a sua posição, você vai querer a sua forma de agir, né? E o que acontece nesse meio tempo? Nos relacionamentos que nós temos, isso aí pode ser relacionamento de trabalho, pode ser relacionamento homem-mulher, por exemplo. A gente cria expectativas. Todos nós queremos e depositamos, a pior coisa que existe no mundo é criar expectativas. Crie qualquer coisa, crie cavalo, crie cachorro, crie gato, crie passarinho, mas não crie expectativas. Porque expectativas é uma coisa que você fica... Você está deixando para alguém, você está dando para alguém fazer uma coisa e está esperando que ela dê em troca para você? Ué, por que ela tem que dar essa troca para você? Só porque você quer? Só porque você acha bonito? Não. A pessoa tem uma outra forma de pensar. Então, e essa expectativa é a mesma coisa. A gente se frustra, o emprego que não veio. Aquela pessoa que eu queria conhecer e não conheci, e não deu certo, a gente se frustra e fica com raiva dessa pessoa, porque ela não olhou para mim, porque ela não veio. E a gente cria aquela pessoa, telefonia, a pessoa bateu o telefone, às vezes você não sabe o que aconteceu, às vezes caiu a linha, você fica... A gente se pega, às vezes, em pequenos detalhes e transforma aquele detalhe num copo d'água, numa verdadeira piscina. E tudo fruto da nossa mente. Nós vamos trabalhando isso. Nós vamos vivendo, às vezes, coisas que às vezes nem aconteceu de fato. Nem chegou nesse ponto. E às vezes a gente criou aquilo. E aquilo se engrandeceu tanto, tomou tanto da gente, que a gente não pensa em outra coisa. Quantas... A gente não precisa nem parar muito para ver o que a gente... Se você liga a televisão no noticiário aí, é muito comum você ver pessoas enraivecidas e magoadas fazendo coisas, né, ruins, né? E esse problema da mágoa, gente, do perdão, se a gente não tratar disso de uma forma legal, isso somatiza. Isso vira corporal. O corpo, ele absorve, a gente talvez não perceba isso com os nossos pensamentos, aquilo ali vai virando uma bola de neve, isso aí vai estourar em algum lugar. Vai estourar no corpo. É comum se ver, eu não sei agora a probabilidade, quem tem esses contatos pode dizer melhor, mas a maioria das pessoas que têm problemas de câncer, que não são problemas de trabalho, são pessoas que sofreram mágoas por muito tempo. Pessoas que guardaram isso aí vai explodir em algum lugar. O ponto mais fraco do organismo é ali que vai aparecer. Então, olha a importância da gente poder trabalhar isso.
Aí que está a dificuldade. A gente saber que isso aí pode levar a você, mas às vezes aí dá aquele confronto. Puxa, eu tenho que fazer isso. Quando a gente fala tem que, é a pior coisa que tem. A coisa tem que ser natural. E quando acontece isso, você gera um clima entre o ofensor e o ofendido. Então, a nossa tarefa é quebrar esse viaduto que se construiu, essa via que se construiu negativa entre duas pessoas. Cortar esse vínculo. E é como eu falei, agora alguns minutos atrás. O vegetal, ele não desculpa outro vegetal, o mineral, ele não desculpa outro mineral, o animal. Mas vocês repararam que eu não falei de grau de evolução. Né? E é o que eu estava comentando naquela hora. Quanto mais aprendemos, quanto mais vivemos, quanto mais nos colocamos em contato com pessoas e situações, é a forma que nós temos de crescimento. Não existe outra forma de evolução a não ser essa. Né? Até porque a gente tem que prestar atenção numa coisa. Nós somos 100% responsáveis pelas nossas atitudes. Então não adianta a gente empurrar para o outro algo que é para a gente fazer. E é aquilo que eu falei de criar expectativa. A gente faz uma coisa esperando um retorno. E aquele retorno não vem, ou ele vem de um jeito todo torto que você não espera, mas não era isso que eu queria. Mas isso eu estou colocando de uma forma bem maior, né? Coisas assim, bem maiores. Aquilo ali deixa num estado de nervo, numa situação complexa, numa situação difícil, numa situação... E aquilo te transforma, então, opa, pera lá. Então é o momento da gente parar, centrar, respirar, opa, pera aí, o que eu estou fazendo? Para que lado eu estou indo? O que está acontecendo? E é aí que gera o quê? O autoconhecimento. Então, temos que nos conhecer primeiro, para depois a gente... Só que tem que ser feito simultâneo, tá, gente? É trocar o pneu do carro com ele em movimento. Não dá tempo da gente parar muitas vezes. Quem tiver tempo, lógico, no seu cantinho, no seu minuto, mas acabou aquele momento de concentração, de oração, você está de novo lá fora. Está na vida lá e a vida está acontecendo. E as coisas estão... Então, teste e prova, teste e prova. Nós estamos aqui para isso. É como a corrida de Fórmula 1. O cara para no pit stop, faz o que tem que fazer, e nesse momento que o carro está ali trocando os pneus, é o momento que nós temos recursos fazendo as nossas orações, e depois a gente sai para a pista, e depois a gente sai de novo nas nossas atividades. E a gente vai tipo, você aprendeu mesmo? Vamos ver se você aprendeu de fato. E o subconsciente vai colocando coisas para a gente. Você não aprendeu? Então não aprendeu. Tem que aprender. E aí é que as coisas vão acontecendo. Ora, o perdão é uma coisa que até Jesus falava, né? A importância disso, né? A importância da forma como ela é feita. Né? Desde a oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. Então, a importância da gente poder trabalhar isso, mesmo naquela, perdoar, e quantas vezes devo perdoar, né? 7 vezes? Não, você tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes. Pode até fazer a formulinha lá, para ver que dá, está 490. Pode fazer mais do que isso. Né? Isso que é importante, a gente ter consciência de que é uma coisa que a gente tem que trabalhar, e o Espírito vai dar muito isso. De que forma? Explicando, nós estamos em processo de encarnação, nós estamos aqui em contato com pessoas que é justamente para a gente poder trabalhar. Pode ser uma pessoa da sua família, pode ser alguém do seu trabalho. São pessoas que não foram colocadas a esmo, são pessoas que foram colocadas porque tudo ali está trabalhando. Não só a pessoa que está passando por aquele processo, mas o outro também. Então, tudo aquilo que nós estamos passando nesse momento é parte, nós assinamos isso no contratinho lá em cima, que a gente ia passar por isso. Que a gente ia conviver com pessoas que são difíceis, que a gente ia ter que desenvolver essa forma de saber como lidar com isso, como saber como superar isso, como deixar isso passar. Então, a gente sabe o que tem que fazer. Essa é a coisa. Nós sabemos o caminho. Se a gente sabe o caminho e a gente não faz, a gente vai ter que um dia voltar aqui e fazer de novo. Aqui ou, sei lá, em outro lugar. A Terra provavelmente, pelo que eles estão falando, já fechou a porta, né?
não vai poder, assim, as encarnações agora são diferentes. Mas não importa, a gente vai continuar na nossa evolução. Então, não aprendeu? A vida vai dar um jeito de ensinar para a gente. Até a gente conseguir falar assim, não, conseguir superar. O perdão é uma das coisas dela. Aqui vem uma passagem do Livro dos Espíritos, ele fala assim, poxa, mas como eu tenho que perdoar assim fácil? Né? Olha o que Jesus falou naquela época. Na verdade, Kardec, né, fez o comentário. Quando Jesus fala, amai mesmo vossos inimigos, aí vem a pergunta, olha, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? A resposta é sem dúvida. Não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir bem por mal. Por este meio, nos formamos superiores a eles. Pela vingança, colocamos-nos abaixo deles. O que ele quis dizer mais ou menos? Olha, tem uma pessoa que eu tenho uma inimizade. Vamos colocar que eu consegui superar isso. Eu não preciso marcar um café para tomar com ele todo final de semana. Se você quiser e sentir isso, ótimo, mas não há necessidade disso. Olha, meu amigo, muito obrigado. Foi um prazer, foi muito legal, valeu a pena. Segue o teu caminho. Eu sigo o meu. Isso que é importante. Não é, aí seria até uma hipocrisia. Vai lá abraçar aquela pessoa que você faz 20 anos que você não detestava, agora você está, isso me perdeu. Tá bom. Mas isso não é importante. Não adianta você só abraçar e mostrar para os outros que você está bem. É dentro. As coisas acontecem aqui dentro da gente. Então, perdoei. Olha, desculpa, ou obrigado, sei lá. Vai. Segue teu caminho. Vai em paz. Não deseja mal para ele. Até porque se você desejar para ele, vai voltar para você. Tudo aquilo que a gente deseja para alguém, volta. Então, eu desejo bem que ele seja feliz. Quanto mais feliz ele for, menos problema ele vai dar para mim. Né? Olha que legal. Quanto mais feliz ele for, quanto mais ele esquecer de mim, ótimo. Olha que coisa bacana. Então, segue em paz. Não precisa abraçar, beijar, não. Segue, fica em paz. É isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer? Corte o fio negativo que está ali ligando vocês. Faça isso. E o perdão, gente, ele é uma coisa assim... Ele é tão importante que se não fosse, não era comentado. Né? Até o Dr. Léo Ribeiro fala que perdão, antes de tudo, é um ato de inteligência. Né? Porque é como se você bebesse veneno e quisesse que outra pessoa bebesse. Não tem sentido isso. Então, mais um motivo para a gente começar a querer fazer as coisas de uma certa forma diferente. E o perdão, ele é fantástico. Eu falei dessa coisa do romper, do querer cortar o vínculo. Né? E eu tenho certeza que o impacto que ocorre dos dois lados, ele é tamanho que a gente, talvez com os olhos físicos, não consiga ver. Né? Porque tem dois exemplos. Eu cheguei a ver, até recentemente, na internet, um vídeo, de uma mãe, está no vídeo, tá? Está no YouTube isso. Ela pega no rosto do rapaz que matou o filho dela e falou assim para mim, olha para mim, Alisson, você precisa olhar para mim. Você não deu a chance de olhar nos olhos do meu filho antes dele morrer. Olha para mim. Porque você matou ele antes de eu ver. Só que da minha parte você está perdoado. A pessoa, o bandido, ele não sabia o que ele fazia. Ele ficou tão desconcertado, era visível a atitude dele ali. Completo. Né? Olha o desprendimento de uma mãe que perdeu seu filho. É difícil? Nossa, você imagina, né, perder um filho. Mas a atitude dela estava acima disso. Ela viu nele, provavelmente, alguém que não tinha nada. Nem uma mãe, provavelmente, para estar perto. E um outro caso,
Esse é de um assassino em série, lá dos Estados Unidos, conhecido como o caso de Green River, 2005, 2006, não sei. E existe um estudo que fala que a psicopatia, a pessoa ela não tem sentimentos quando ela comete os atos dela. E nos Estados Unidos ele foi pego, ele vai a júri popular lá. E no júri popular, assim, as pessoas que passaram, os parentes das pessoas, eram colocadas em contato com ele. E a maioria delas eram mulheres, acho que todas que ele matou eram mulheres. E os parentes delas, elas vomitavam as palavras negativas, os olhos delas eram assim, de fuzilar ele. E elas falavam assim, que você morra, que você vá para o inferno, que você se desintegre. E qual era a figura dele? Ele só ficava assim. Porque ele não tinha emoção. O psicopata não tem. Até o momento, eu vou até tomar aqui a liberdade de ler, chegou um senhor, suspensório, era a vez dele falar. Ele falou assim, ele era pai de uma das vítimas. Senhor fulano, há pessoas nessa sala que te odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado, Senhor. O psicopata chorou. Está no vídeo, gente, pode ver. Ele pôs o pano e começou a chorar. Olha o que fez o perdão. Ele desmontou uma pessoa que não tinha sentimento por nada, por aquilo que ele fazia. Olha a capacidade que tem, olha a ferramenta que nós temos em mãos, que se a gente souber fazer da melhor forma possível, todo mundo vai se beneficiar. Todo mundo vai fazer. E para encerrar, eu até queria passar um exercíciozinho, até para a gente fazer em casa, quando a gente puder. Mas antes, vamos fazer uma coisinha aqui. Eu quero mudar esse aqui é um substantivo, tá? Nós vamos fazer ele como verbo. Por quê? Perdoar. Doar. Doar para. Nós vamos doar. Quando você tiver um tempinho, pegue um momento que você estiver assim, bem tranquilo. Pegue uma folha. Escreva o nome de todas as pessoas nessa folha que você lembrar. Não só das pessoas que você tem que pedir perdão, mas das pessoas que você tem que perdoar também. Né? Porque às vezes você tem que perdoar e ser perdoado também, né? Nós esquecemos que a gente também faz as coisas aí e de repente as pessoas ficam lá. Então assim, coloque todas as pessoas que você tem que perdoar e as que você tem que ser perdoado. Coloque todas. E aí você vai fazer o seguinte, você vai mentalizar essa pessoa. Ah, meu cunhado também? Seu cunhado também. Ele é gente. Ele é gente também. Seu cunhado também. Você vai mentalizar essa pessoa como se ela estivesse envolvida numa esfera de luz. E vai falar assim, se ele fez alguma coisa para você, fala assim, obrigado. E deixa essa esfera embora. Aí se é uma pessoa que você fez alguma coisa, mentaliza essa pessoa numa esfera. E fala assim, desculpa. Fala o nome da pessoa, fulano tal. Desculpa. Mentaliza essa esfera. Faz essa esfera ir embora. É um exercício. De repente, para a gente começar a desenvolver um pouquinho essa quebra do perdão. Ah, é difícil? Claro que é. Mas se a gente começar, vai ser sempre difícil. Se a gente nunca fizer, sempre vai ser difícil.
Então, de repente, essa é uma ferramentazinha que eu estou colocando, que eu comecei a fazer também, e eu acho que isso aí faz muito bem, porque é uma forma de você quebrar. Agradece, porque essas pessoas que passaram pela sua vida, elas estiveram por algum motivo. Não foi a esmo, não foi sem querer, não se nos barrou na pessoa, tudo está interligado, tudo está funcionando, tudo tem um sentido que a gente de repente não consegue perceber agora. Mas em um determinado momento a gente vai ter que entrar nisso, a gente vai ter que se desvencilhar disso. Então, fica aí um exercício, uma lição de casa, de repente, é uma forma de contribuição para a gente mesmo. Então, faça uma lista das pessoas, mentaliza aquela pessoa que você deu, põe ela numa esfera de luz, fala o nome dela e fala assim, fulano, obrigado pela lição que você me deu. E manda ela embora. E assim, e fica tranquilo que isso foi. Ou então uma pessoa, olha, fulano, desculpa, eu fiz porque era o que eu sabia fazer naquele momento. Eu não sabia fazer diferente. Nós não sabemos tudo. A gente não faz tudo, né? Como a gente gostaria que a gente fizesse. Engraçado, depois passa um tempo e fala, nossa, lá atrás, há 20 anos atrás, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria feito aquilo aqui. Claro, há 20 anos atrás você não tinha a cabeça que você tem hoje. Porque precisou passar 20 anos para você aprender como é que é. Vai precisar mais 20 para você passar a ter a partir da cabeça que você tem hoje. E assim sucessivamente. Então, praticar o perdão, como eu falei, é difícil, mas é necessário. E pelo que eu mostrei, pelo que eu vi, e deve ter muitos outros exemplos, tá, que falam do perdão, da importância do perdão. Então, que pelo menos a gente tenha consciência de que a gente pode fazer o nosso melhor. De que nós estamos aqui para aprender, claro, nós vamos estar aqui tropeçando, batendo, mas assim, cometeu um erro, aconteceu uma coisa assim, desculpa, não vou fazer mais. Então o cara fez, não, tudo bem, deixa. Deus abençoe, ele também é filho de Deus. Já corta. Não deixa alimentar muito, não. Não deixa passar muito tempo. Quando passa muito tempo, cristaliza. Se cristaliza, vira doença. Então, que a gente tenha consciência da nossa presença aqui na Terra, a importância da nossa presença aqui na Terra, e que nós possamos fazer sempre o nosso melhor. Apesar que a gente não sabe, né? Não sei o que eu tenho que fazer, não faço o seu melhor. Faça o seu melhor que já está fazendo aqui. Tá bom, gente? Então, um ótimo domingo a todos. Que vocês vão para as suas casas com muita paz, com muito amor, com muita sabedoria. Que Jesus nos abençoe sempre.